Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui, é um prazer recebê-los também. Esse mês de setembro, sempre as casas espíritas, elas têm por objetivo trabalhar os temas que valorizam a vida, né? Dentre esses temas, o aborto, a visão do aborto, do espiritismo, a questão do suicídio, a questão da depressão e tantas outras coisas que afligem o ser humano, né? E que a doutrina espírita se coloca como um valoroso aliado para que nós possamos enfrentar as dificuldades, os dissabores da vida que fazem parte da nossa evolução, naturalmente, né? Então, nós resolvemos trabalhar esse tema e hoje, eu pensando sobre isso, eu falei assim, vamos trabalhar sobre a reencarnação. Por que a reencarnação? Porque a reencarnação, dentro da minha perspectiva, é a chave de entendimento de todos os enigmas humanos, inclusive o sofrimento. O entendimento da reencarnação ele é fundamental para que nós, espíritas ou não espíritas, né, eu digo que tem não espíritas que acreditam na reencarnação. É o caso da minha esposa, por exemplo. Ela é católica e acredita na reencarnação. Ela não tem que ser necessariamente contra. É uma questão de entendimento, né? E o ser humano, quando ele conquista a sua autonomia crítica, ele naturalmente pode acreditar naquilo que ele quiser. Pois bem, então, eu acho que é muito importante, eu sei que para a maioria de vocês, que são espíritas, né, mas nem todo mundo aqui o é, ou se é, está aprendendo, discutir o tema da reencarnação é muito importante, porque a reencarnação é um dos princípios fundamentais da filosofia espírita. Toda doutrina ela é um conjunto de ideias, de postulados, né? É um arcabouço de ideias. E o que nós chamamos de postulados. A doutrina espírita não é diferente, ela tem os seus postulados, os seus princípios básicos. E dentre esses princípios está a reencarnação. E quando a gente coloca princípio básico, não é dizer que a gente está colocando uma verdade inquestionável. A gente não parte dessa premissa. A gente parte da premissa que nós temos um conjunto de ideias, um conjunto de pensamentos, teorias que são colocadas, né, para o debate e para a construção do conhecimento humano. É assim que a humanidade avançou e é assim que nós vamos avançar, né, no debate de ideias. Assim é a base, por exemplo, da filosofia. A filosofia se construiu a partir do debate de ideias. E dentro desse debate, com o passar do tempo, as ideias que são até então sem uma base científica, uma base plausível, ela vai sendo colocada de lado. E a gente vai vendo isso ao longo da filosofia. Teorias, debate, teses, antíteses e sínteses. E, muitas vezes, aquilo que não tem uma base, ele vai acabando ficando de fora. E assim constrói o conhecimento humano, ele está sendo construído assim. Inclusive no que tange as questões de natureza espiritual. E a doutrina espírita tem este objetivo, né, de entender a natureza espiritual e entender a natureza física e a natureza humana. Porque assim, o homem entendendo esses dois princípios, esses dois vetores, digamos assim, ele naturalmente se coloca numa posição de evolução, a partir do momento que ele constrói a sua razão. Então, a tese da fé no conhecimento espírita, né? Lembramos que fé vem da palavra fidelis, que quer dizer acreditar. Dentro dessa construção da fé espírita está a fé da razão. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, entender e compreender, dizia Allan Kardec. Então, assim nós caminhamos, nesse debate de construção de ideias, para que cada um, dentro do seu momento e do seu entendimento, coloque isso a seu favor, como um ser pensante e um ser crítico, né? E escolhendo, naturalmente, os caminhos que cada um vai seguir dentro daquilo que ele aprendeu e dentro daquilo que ele acredita. Pois bem, então, os princípios básicos do Espiritismo são o entendimento que exista Deus, o entendimento que exista o Espírito, o entendimento que esse Espírito, existindo, ele é imortal, porque se ele for mortal, as coisas perdem muito sentido. A pluralidade dos mundos, que é a possibilidade da existência em outras dimensões, em outros planos, em outros mundos. A comunicabilidade entre esses mundos, que seria a mediunidade.
Ou seja, se existe o espírito, se existe e ele é imortal, existem outros planos, existe também a possibilidade de conexão, de comunicação do espírito quando estão nesses planos diferentes. É o que nós chamamos de mediunidade, né? E a pluralidade das existências, que é a reencarnação. Então, esses são os princípios que norteiam a base do conhecimento espírita. Lembrando, e voltando mais uma vez à tese, de que não há verdade inquestionável. Porque, a partir do momento que você coloca que isso é uma verdade indiscutível, passa a não ter mais sentido, né? Pois bem, vamos começar com a etimologia, a construção semântica, etimológica da palavra reencarnação. O prefixo reencarnação é reentrar na carne, né? Eu vou reencarnar. Então, a gente já parte do princípio que eu já estive na carne. Eu vou reentrar nesse ambiente aqui. Então, a gente vai ter que sair e reentrar, voltar novamente, né? Então, para você voltar novamente, você já teria que ter ficado aqui dentro. Então, a reencarnação, a própria palavra já diz muita coisa. É a ação de reentrar novamente na carne. Então, é muito, muito clara essa questão, né? Pois bem, então nós vamos nortear a nossa discussão em alguns aspectos bem importantes, que é o aspecto histórico da reencarnação, é o aspecto filosófico, o aspecto religioso e o aspecto científico, se der tempo, né? Naturalmente. Porque esse tema reencarnação, ele é muito complexo, né? A gente poderia ficar falando dias aqui sobre a reencarnação. Mas a gente, naturalmente, não tem esse tempo, né? Nós temos aqui algo em torno de 45 minutos. Então, nós vamos sintetizar isso aqui, e para a nossa exposição não ficar solta, né? Sem conexão, a gente vai orientar nesses matizes aqui que eu falei para vocês. Bom, do ponto de vista histórico, é importante nós saibamos o seguinte: a ideia da reencarnação não é exclusividade da doutrina espírita. A doutrina espírita não criou nem a palavra reencarnação, e muito menos a proposta filosófica da reencarnação. Isso não é criação do espiritismo, né? Aliás, o espiritismo não criou nada, a não ser um método de entender as leis da natureza. E, dentre elas, a reencarnação, que a gente acredita que seja uma lei da natureza. Então, a reencarnação, historicamente falando, praticamente todas as correntes filosóficas e as correntes religiosas discorreram sobre esse tema. Então, se a gente pegar recortes históricos da história humana, né, tanto do ponto de vista religioso quanto do ponto de vista filosófico, nós vamos ver discussões acerca da reencarnação. Nós vamos ver isso nas religiões politeístas orientais, né, que são as religiões antigas, hinduísmo, shintoísmo, budismo e tantas outras, né? Vamos ver isso também dentro das religiões que acreditam na ideia da unicidade de um Deus único, né? E que são as três maiores, que são o judaísmo, o cristianismo, né, e o islamismo. São as três maiores religiões que acreditam na ideia de um Deus único. A matriz toda é a matriz judaica, né? A partir da matriz judaica, da ideia de um Deus único, né, o chamado Deus Javé, aí depois discorre-se, né, o cristianismo e depois uma outra vertente do islamismo, que parece até ser paradoxal, mas todas elas têm origem no judaísmo. Então, são as três religiões, as três maiores religiões que acreditam na ideia de um Deus único. Pois bem, então, em todos os momentos históricos, nós vamos na religião, né, nós vamos nas religiões politeístas, a ideia da reencarnação em quase todas elas. O budismo, o hinduísmo, que eu vou citá-las, que são uma das maiores religiões com mais adeptos do mundo, né? Eles têm a crença na reencarnação, mas uma crença que, em alguns momentos, ela é misturada com o misticismo. Por quê? Porque, como são religiões muito antigas, naturalmente, elas trazem momentos
mitológicos inseridos dentro do aspecto teológico. Isso é muito natural, isso é muito fácil da gente entender. Porque essas religiões nasceram há 4.000, 5.000, 6.000 anos atrás, e a concepção do homem de mundo era uma concepção muito limitada. Era o chamado momento mitológico. Como o homem não conseguia entender os aspectos da existência humana, ele buscava soluções em questões mitológicas. Aí nasceu a ideia dos deuses, né? O deus da agricultura, o deus da tempestade, o deus do vinho, o deus do amor, o deus da fertilidade, o deus da guerra, né? Porque ele, não entendendo como que as coisas funcionavam, ele buscava, de um ponto de vista intuitivo, atribuir questões aos deuses. Ele terceirizava aquilo que ele não compreendia. E aí surgem as religiões. E as religiões misturam-se momentos, né, mitológicos aos momentos religiosos, aos rituais religiosos. Então, nós vamos ver no hinduísmo e no budismo, por exemplo, a ideia de que a reencarnação ela possa acontecer, por exemplo, o homem reencarnar num animal, reencarnar em vegetais, né? Há esses momentos meio perturbadores, mas que foram momentos históricos onde esse período mitológico se misturou com a religião. Já na corrente grega, né, e a gente cai um pouquinho no campo da filosofia, aí há o rompimento do período mitológico com o período da logos, da razão, quando o homem busca respostas para a vida, para a sua existência. Aí surge a filosofia. Nós vamos ver os antigos filósofos, né, os chamados pré-socráticos. A gente vai lá atrás com Tales de Mileto, né, que foi talvez o precursor da filosofia grega. Era o entendimento, a busca de entender a visão de mundo, não mais numa visão mitológica, mas numa visão realista. É o momento da logos, onde o homem começa a inaugurar o momento da logos. Ou seja, não há um rompimento, não há um momento exato onde termina o processo mitológico e começa-se o processo da lógica. Tanto que a gente vai ver na filosofia dos socráticos, né, principalmente Sócrates, Platão e Aristóteles, em que eles mesmos citam os deuses. Ora, mas como, né? Eles, principalmente Aristóteles, né, veio inaugurar a era da razão, a era do entendimento, da ciência, né? Mas ele citava os deuses porque a cultura dos deuses estava impregnada na cultura grega, assim também como está, de certa forma, impregnado na nossa cultura. Quando a gente faz as trocas, as oferendas, as promessas, nada mais é, respeitosamente para quem faz, né, nada mais é do que resquícios desses períodos mitológicos que fazem parte da nossa essência como homens, né, no nosso substrato cultural. Então, os gregos debatiam sobre a questão da reencarnação. A gente vai ver principalmente os pitagóricos, né, a chamada metempsicose. Os pitagóricos, que era a corrente de Pitágoras, né, os órficos, eles tinham uma crença na reencarnação. Dentre essas crenças, a ideia de que a evolução se dá através dos processos reencarnatórios, mas misturando-se também com momentos mitológicos. Se a gente for, por exemplo, observar a cultura egípcia, né, e a religião egípcia, a gente vai ver alguns momentos, aquelas figuras que estão registradas lá naquelas pirâmides, né, que eram metade humanos e metade animais, né? Era a ideia do egípcio de que o ser humano ele podia reencarnar também, ora em corpos físicos humanos e ora em corpos animais. O que dentro da perspectiva espírita não é racional. Nós entendemos que o espírito evolui, o espírito jamais retrograda. Uma vez o espírito estando no estágio humano, nós entendemos que ele pode, no máximo, estacionar, mas jamais retrogradar ao ponto de reencarnar, por exemplo, em corpos de animais. Até porque não há uma condição mesmo, até perispiritual, uma condição energética de um espírito humano reencarnar num corpo animal. Né? Pois bem, então, nos momentos históricos e nos momentos filosóficos, em vários momentos nós vamos entender a ideia da reencarnação, inclusive no judaísmo e inclusive no cristianismo. E nós vamos debater isso daqui a pouco.
Beleza? Então, em todas as filosofias, em todas as frentes filosóficas de debate religiosas, o tema da reencarnação sempre foi trazido para o entendimento do homem. Muitas vezes ele foi abortado porque ele não é uma filosofia ou um princípio que atenda certos interesses humanos. Isso a gente vai ver principalmente dentro do cristianismo, na história do cristianismo. Pois bem, do ponto de vista religioso, nossa matriz é a matriz judaica, né? Eu já falei isso para vocês. Nós temos a ideia do judaísmo que está impregnado em nós. A cultura cristã, ela tem como matriz o judaísmo. Por isso que muitas religiões, o catolicismo e principalmente o protestantismo, estudam, por exemplo, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento é a síntese do judaísmo, antes de Jesus, os antigos profetas. E o cristianismo é a síntese da história e dos ensinamentos de Jesus. Por isso que a gente estuda a Bíblia, ela está montada em cima dessa estrutura, Antigo Testamento e Novo Testamento, porque ela não desabona o Antigo Testamento, né? Mas ela vem completar com os ensinamentos de Jesus. Pois bem, agora do ponto de vista filosófico, quando eu falo agora filosofia, não do ponto de vista, né, institucional, alguma coisa assim, estou falando mesmo do entendimento do que é a filosofia, que é a discussão dos saberes, a discussão das ideias, a gente se pergunta assim, qual o sentido que tem a reencarnação, do ponto de vista filosófico? Aí a gente vem trazer à tona a discussão das outras teorias, por exemplo, o materialismo, né, ou melhor dizendo, o ateísmo. O ateísmo é a ideia de que não existe Deus e não existe nada fora do espectro material, né? Então, o Alexandre é um composto de um corpo físico, células, né, átomos, um cérebro que coordena todos os órgãos e tal. E não existe nada além disso. Tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tem como matriz o meu cérebro, a minha consciência. Aliás, a consciência está depositada dentro desse cérebro, né? Pois bem, então na matriz ateísta, materialista, que descarta qualquer coisa fora do espectro material, não existe, portanto, Deus, não existe, portanto, espírito, não existe alma. Tudo está dentro de um complexo material. As nossas vidas aqui é uma aventura material. Cada um tem o seu aspecto de personalidade, cada um está na família, está de um jeito que está, para um caos, para uma sorte, né? Foi julgado. Geneticamente, dados, né, cromossomos, tal, e nascemos, e cada um tem um aspecto físico, um aspecto moral, um aspecto de personalidade, intelectual, enfim. Então, dentro da visão materialista, dentro dessa visão, é isso que acontece. Aí a gente, então, questiona, poxa, então, se isso é verdade, qual o sentido que tem tudo isso aqui? Será que a experiência humana é isso? Ela se resume ao campo material. Aí a gente questiona, e os sentimentos, as relações familiares, as relações de amor, as amizades, até mesmo as inimizades, o conhecimento, o que a gente está fazendo aqui agora? Nós estamos aqui debatendo a questão da reencarnação, mas isso aqui tudo vai se perder na linha do tempo. Quando a gente desencarnar, ou quando a gente morrer, né, porque aí também não existe desencarnação, é apenas morrer mesmo, né, porque a experiência humana é um aspecto puramente material, então tudo se perde. Todo o conhecimento, todos os sofrimentos, tudo que aprendemos desde criança, tudo que vivenciamos, que nós estudamos, que nós vivenciamos nas nossas relações, tudo se perde a partir do momento que o ser humano morre, porque a vida é uma única experiência dentro de um aspecto material. Essa é a visão materialista do mundo. Aí a gente questiona, então, qual o sentido de tudo isso? Que leis que regem as nossas vidas do ponto de vista da moral, do ponto de vista dos sentimentos? Nenhum. Então, por que eu tenho que fazer o bem? Por que eu tenho que ser um homem digno? Por que eu tenho que ser um homem honrado? Por que eu tenho que cumprir certas premissas de valores, leis, respeitar o outro, amar? Se a vida é apenas uma pequena experiência e vai acabar tudo, que sentido que faz isso? Então, a ideia materialista é rechaçada por nós espíritas dentro dessa ideia de que, então, a vida é simplesmente
uma experiência fugaz, que tudo vai acabar, então não há sentido. Não há sentido fazer o bem, não há sentido ser honesto. Eu vou ser esperto, eu vou aproveitar, vou roubar, vou passar os outros para trás, vou viver uma vida de luxo, vou viver uma vida de prazeres, porque, afinal, tudo vai acabar. Essa visão materialista que nós rechaçamos. A visão espiritualista, aí a gente vai diferenciar espiritualismo de espiritismo, é bom que vocês entendam, mas é importante. O espiritualismo parte do princípio de que exista uma alma, que o Alexandre não é só o corpo físico, mas ele tem uma alma, ele tem um espírito. E esse espírito, depois dessa experiência, ele habita alguma região, seja o céu, o inferno, se eu tiver sido mal demais, o céu se eu tiver sido muito bom, e o purgatório se eu tiver sido mais ou menos. Essa é a visão tradicional da religião e das religiões espiritualistas, pelo menos a maioria delas. Então, o espiritualismo é tudo aquilo que acredita na vida fora do corpo físico, ou seja, na existência do espírito. Então, a gente chama de espiritualismo. O espiritismo é espiritualista? Claro que é, porque se nós acreditamos que exista uma alma e um espírito, o espiritismo é espiritualista também. Mas nem toda visão espiritualista do mundo é espírita, claro que não. O catolicismo, por exemplo, não acredita na reencarnação. O protestantismo não acredita na reencarnação, mas são correntes espiritualistas. Então, para essas correntes que nós respeitamos muito naturalmente, né? Nosso debate aqui é de ideias, não de crítica. Para essa visão, vou citar essas duas correntes religiosas, o espírito é criado no momento da concepção. No momento que nasce o corpo, ali nasce o espírito. Então, o espírito existe? Existe. Mas ele é criado no momento da concepção, no momento do nascimento. Tum! Então, ali, magicamente, acopla-se um espírito, como eu não sei. Aí a gente vive a vida, sendo bom a gente vai para o céu, sendo mal demais a gente vai para o inferno, e sendo mais ou menos a gente vai ficar no purgatório. Sendo que o inferno é eterno e o céu também creio que é. Então, essa é, respeitosamente, a visão de mundo espiritualista, pelo menos a maioria delas. Nós respeitamos também. Porém, a gente pensa o seguinte, dentro da visão espírita, que uma existência humana não é suficiente para o homem ser bom demais ou mal demais, e nem aprender muita coisa. Então, não seria justo para um homem que pecasse, cometesse um crime, que seria até um bom homem de princípios, mas que cometesse uma atrocidade, sei lá, você sai aqui no trânsito e alguém de repente te fecha ali, você perde a cabeça e perde um pedaço de pau, de ferro e bate na cabeça da pessoa e mata essa pessoa. Então, dentro da visão espiritualista, você é um pecador, está condenado ao inferno. Afinal, você é um assassino. Não matarás, não roubarás, não julgarás e tal. Então, você vai para o inferno eterno. Poxa, então, espera aí. O cara nasce, ele aprende, ele desaprende, ele ama, ele odeia, ele aprende, mas aí, de repente, ele entende que ele tem que ser um bom homem, é trabalhador, tenta ser bom pai, mas ele comete uma atrocidade, que convenhamos que todos aqui estamos sujeitos a fazer. Eu tenho certeza, não estou julgando vocês não, mas ninguém está fora dessa concepção não, de erro. Eu, pelo menos, estou. Então, aí a gente entende, a gente questiona, seria justo uma criatura que cometeu esse erro grave ir para o inferno eterno? Imagine vocês ficar lá junto com o diabo, né, te cutucando com ferro ali naquele lugar quente, com o resto da eternidade. Aí eu fico pensando, poxa, se a gente acredita na ideia de um Deus, que exista Deus, e que esse Deus seja naturalmente bom, a gente não acredita que um Deus seja mau. Claro que não. E sendo bom, ele também é justo. Sendo justo, ele é misericordioso. E um pai justo e misericordioso, naturalmente, não vai permitir que um filho seu, que cometeu um erro, seja castigado eternamente. Não há razão nisso. Não há um entendimento plausível para que a gente acredite que isso seja possível. Então, dentro da concepção espírita, que é espiritualista porque acredita no espírito e na alma, mas acredita que existe uma reencarnação, ou seja, nós precisamos e devemos e temos o direito de ter muitas experiências na carne.
Porque é na carne que o espírito se elabora. É na carne que o espírito se experimenta. É na carne que o espírito se purifica. É no labor da carne, é na dureza da carne, é no domínio dos instintos, é no domínio das dores, é no domínio da razão. Isso eu posso, isso eu não posso, isso é contraproducente, isso não deve ser feito, isso pode ser feito. Dentro de uma consciência crítica que cada um de nós vai construindo, de reencarnação em reencarnação. Porque numa única existência não é possível. Aí você olha para as pessoas, para nós mesmos, né? Aí você vê criaturas que nascem mutiladas, faltando pernas, faltando braços, com o cérebro atrofiado, que passam uma existência toda em cima de uma cama, sem balbuciar nenhuma palavra. Aí você olha, poxa, qual a razão disso tudo? Onde está Deus? Ou eu entro dentro da concepção ateísta, de que Deus não exista, ou então eu busco uma outra resposta para isso. E a resposta está na reencarnação. Porque ali tem uma criatura que é um filho de Deus. E que por algum motivo, que não me interessa, ele está ali resgatando, através das provas da vida, desajustes do passado. Aí você pega crianças superdotadas, você pega outras pessoas que não conseguem aprender contas básicas de matemática, os 4 fatores. Mas você pega crianças que com 3, 4 anos são gênios da matemática. Mozart, com 9 anos, já fazia a sua primeira sinfonia. Com 3, 4, ele já afinava o violino do pai. Aí você pensa, poxa, mas é um gênio. Poxa, é um gênio. Mas por que então Deus cria gênio e cria outros tão limitados? Né? É porque aquele gênio tem um cabedal de conhecimento que foi explorado por ele em outras existências. Deus não trabalha assim, doa a você mais do que o outro. Deus é, dentro da nossa perspectiva, justo. São os chamados talentos, que está lá na parábola dos talentos. Lembram? O Senhor chamou os seus empregados, saiu para uma longa viagem, deu a um talento, deu a outro 5 e a outro 10. O que tinha 5 multiplicou por 10, o que tinha 10 multiplicou por 20, o que tinha 1 enterrou seus talentos. O que são os talentos? São as nossas qualidades, as chamadas qualidades inatas. A nossa personalidade, ela não é construída somente pelas nossas vivências atuais. A teoria da tábula rasa dos empiristas, do John Locke e David Hume, que o homem era uma folha de papel em branco e que na existência, na experiência, na educação, ele vai fundamentando seus caracteres e definindo a sua personalidade. É fato que isso realmente interfere no nosso comportamento, na nossa educação. Mas na visão espiritualista, na visão dos racionalistas, e também na visão de Platão, o chamado inatismo platônico, o homem não é uma tábula rasa, ele traz consigo os caracteres de intelecto, de moral, que foram experiências das vidas passadas, que ele vem para essa vida, seja para desenvolver, ou seja para se educar. Então, o criminoso não vem para ser um criminoso, ele tem a aptidão do crime, porque ele já cometeu muitos crimes, mas ele vem à vida, muitas vezes travado dentro de uma limitação orgânica e cerebral, para vivenciar e para pagar, entre aspas, dentro de uma perspectiva kármica, a sua evolução. Então, dentro da concepção espírita, nenhum corpo, nenhum espírito está no endereço errado. A gente está na família onde deve estar, e no corpo que a gente merece estar. Pois bem, então, desse aspecto filosófico, a gente agora dá uma pulada para o aspecto religioso. Como eu alertei para vocês no início, todas as religiões, dentro de alguns momentos ou outros, abordam a questão da ideia da reencarnação, mesmo que dentro de concepções mitológicas. Mas vamos caminhar aqui para a nossa matriz cultural, que é o cristianismo. E vamos pegar o Novo Testamento. Vamos pegar aqui algumas passagens que a gente pode discutir a questão da reencarnação sob o aspecto da religião. No livro Evangelho segundo o Espiritismo,
que não é o Evangelho dos Espíritas, mas é a visão do Evangelho segundo a doutrina espírita, tem um capítulo, que é o capítulo 4, se não me trai a memória, e nesse capítulo 4, Allan Kardec dá o nome de ninguém vem o reino do céu se não nascer de novo. Ninguém vem o reino do céu se não nascer de novo. Capítulo 4. Pois bem, esse título ele tira de uma passagem evangélica. E alguém pode dizer, Alexandre, então, se a ideia da reencarnação ela é histórica, ela está dentro da essência das religiões, por que não está dentro do cristianismo, do catolicismo, do protestantismo? É tudo uma questão de interpretação. A letra do Evangelho ela tem que ser buscada dentro de um aspecto conceitual, de um aspecto semântico, de um aspecto conotativo. Ou seja, a gente tem que abstrair a essência do texto, a hermenêutica, o que está por trás do texto. E aí a gente vai dentro de 3 parábolas que eu separei para vocês essa noite aqui, que a gente pode discutir muito rapidamente, onde dentro dessa interpretação, da exegese, sob a perspectiva espírita, a gente pode discutir o tema reencarnação dentro do Evangelho. Então, nesse capítulo que eu falei para vocês, tem algumas parábolas, eu vou pegar 3 para a gente discutir. Uma delas diz assim, está lá em Mateus 17, 10, 13, e também Marcos 9, 11, 13. Os discípulos interrogaram Jesus perguntando, por que, pois, dizem os escribas que é preciso que Elias volte? Prestem atenção. E Jesus então respondeu, é verdade que Elias deve vir restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio. Não o reconheceram, mas o trataram como eles quiseram. Assim também lhe farão comigo, o Filho do Homem. Então, eles entenderam que era de João Batista que ele vos falava. Olha que interessante. Mateus 17, 10, 13, Marcos 9, 11 a 13. Pois bem, então vamos lá. Os escribas, que eram os doutores da lei, na época, os grandes conhecedores da lei judaica, diziam que Elias tinha que vir para restabelecer todas as coisas. Ou seja, Elias tinha vivido 900 anos antes de Jesus. Era um dos antigos profetas da religião judaica. Aí eles perguntaram para Jesus, por que dizem os escribas que é preciso que Elias volte? Aí Jesus respondeu, eu vos declaro que Elias já esteve entre vós. Vós fizeram com ele aquilo que quiseram, ou seja, cortaram-lhe a cabeça. Aí eles entenderam que era de João Batista que ele vos falava. Então, João Batista era a reencarnação de quem, gente? Do profeta Elias. Está aqui, textualmente, por mais que a gente não queira fixar no texto, literal, não tem como ter outra interpretação. Está aqui, está no Evangelho. O Evangelho é um só. Dos católicos, dos evangélicos, dos pentecostais, neopentecostais, espíritas. O Evangelho é um só. Você pode até tentar deturpar, mas a letra está aqui. Então, Jesus fala textualmente, Elias dizia, eu vos declaro que Elias já esteve entre vós, vós fizeram com ele aquilo que lhe quiseram, cortaram-lhe a cabeça, assim como vão fazer sofrer a mim também, o Filho do Homem. O homem é quem? Deus. O Filho do Homem, Jesus. Então ele já sabia que também ele ia ser morto. Ele já sabia de toda a sua missão, naturalmente. Então, essa é uma passagem que dá para nós uma interpretação muito clara, que tanto Jesus quanto os próprios judeus entendiam claramente da questão da reencarnação. Senão, Jesus não tinha falado para eles, eu vos declaro que Elias já esteve entre vós. Então eles entenderam que era de João Batista que ele vos falava. Ou seja, João Batista era a reencarnação de Elias. E tem um fato bem interessante aí que eu quero abordar com vocês. A história de Elias, dos Antigos Testamentos, ele teria
decapitado alguns dos seus adversários. E não foi por acaso que ele, voltando como João Batista, ele também teve a cabeça decapitada. Não é coincidência, né? É a que nós chamamos de a lei de ação e reação. Não que ela seja exatamente assim, mas nada que aconteceu no Evangelho, do ponto de vista histórico, não foi por acaso. Pois bem, uma outra passagem que diz assim: Jesus, tendo vindo dos lados de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos e disse: que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Que dizem as pessoas sobre mim? Ele sempre referia a ele como Filho do Homem. Ele sempre referia a Deus como o homem. O que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Eles lhes responderam, os seus discípulos: ora, alguns dizem que tu és João Batista. Sem chance. João Batista era primo de Jesus, foi contemporâneo de Jesus, morreu 3 anos antes de Jesus morrer. Então, se Jesus esteve com João Batista no mesmo tempo e no mesmo estado, no espaço, perdão, naturalmente não era a mesma pessoa. Um espírito não coabita 2 corpos. Ok? Alguns dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu Elias. Olha de novo a história do Elias. Alguns diziam, as pessoas, né, do senso comum, que Jesus seria talvez a reencarnação do profeta Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. E outros dizem que tu és algum dos antigos profetas. Então, olha aqui, mais uma vez, a ideia de que os judeus tinham, sim, uma ideia da reencarnação. Se eles discutiam isso entre eles, ora, o que dizem as pessoas sobre mim? Jesus pergunta: uns dizem que você é João Batista. Não, não sou João Batista. João Batista teve aí outro dia atrás. Uns dizem que tu é Elias. Pode ser. Tecnicamente falando, sim. Uns dizem que tu és Jeremias. Jeremias era um antigo profeta também, que viveu 6 séculos antes de Jesus. Tecnicamente também poderia ser. Ou alguns dos antigos profetas. Também poderia ser. Não poderia? Aí complementa a parábola. E vós, os que dizes? Aí Jesus pergunta para os seus discípulos: mas e vocês? O povo fala isso de mim. Mas e vocês? O que pensam de mim? Aí ele disse: Simão Pedro, tomando a palavra, disse: vós sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem teu sangue que te responderam, que me responderam isto, mas o meu Pai que estás no céu. Bom, então vamos entender isso aqui. Então Jesus pergunta: e vocês, o que dizem? Aí Pedro perguntou e disse: olha, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou: bem-aventurados sois vós, Simão, porque não foi a tua carne nem teu sangue que disseram isso, mas o meu Pai que estás no céu. O que Jesus está falando aqui, dentro da nossa observação? Da mediunidade. Não foi a carne nem o sangue do Simão Pedro que respondeu para Jesus, foi o meu Pai que estás no céu, ou seja, foi a espiritualidade. Simão faz o quê? Médium da espiritualidade, e responde para Jesus: vós sois o Cristo, Filho do Deus vivo. Dentro da teoria espírita, né, principalmente dentro da visão do Emmanuel, que está lá no livro Caminhos da Luz, Jesus não teve o seu desenvolvimento evolutivo no planeta. Quando o planeta Terra começa a ser habitado pelos espíritos, Jesus já era o espírito designado pela autoespiritualidade para ser o gestor do planeta, digamos assim, o responsável pelo planeta. Jesus, sim, passou por todos os seus processos de evolução,
segundo a ideia espírita do Emmanuel, eu particularmente corroboro com ela, de que toda essa evolução de Jesus passou pela mesma evolução que nós estamos passando. Porque se Deus é justo, ele não ia pegar um dos seus filhos e dizer, olha, você vai ser um Cristo, vou te criar perfeito. Gente, eu não estou blasfemando Jesus, nada disso, tá? A gente está discutindo uma questão aqui. E então Deus pega lá um Alexandre, e está aqui, você vai ser o Alexandre lá, mas você vai ser o Cristo. Dentro da nossa concepção, todo espírito, ele vai chegar um momento de um espírito iluminado, de um espírito de luz. Mas todo espírito faz a tua mesma trajetória de evolução. Ele começa simples, ignorante, perfectível, estagia nos reinos inferiores da criação, até entrar no reino de humanidade, e de reencarnação em reencarnação, ele adquire a sua espiritualidade máxima através do seu trabalho, do seu esforço, do seu conhecimento. Então, Jesus, dentro da nossa concepção, ele é um espírito crístico, dotado de beleza, de bondade, mas ele adquiriu isso no seu momento, no seu estágio, na sua história. E nós também vamos adquirir. Então, voltando à parábola, quando então Simão Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele está dizendo, né, eu acredito, que ele não é nenhum dos antigos profetas, nenhuma reencarnação desses, mas ele é o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, que já chegou nesse planeta, nessa condição de espiritualidade e de evolução. Bom, gente, como eu falei, o tempo não vai ser suficiente, né? A gente está praticamente no meio da fala ainda. Tem outras abordagens religiosas que eu vou deixar para outro momento. Vou convidar vocês a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, para quem está curioso a saber sobre a reencarnação na visão espírita. Né? A gente trabalha lá, a espiritualidade trabalha várias parábolas, pegando a letra a letra textual, né? E dando a interpretação segundo a ideia espírita. Eu volto a dizer, nós não somos os donos da verdade. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós estudamos, mas nós não vendemos como verdade. Né? Não há verdade inquestionável. Pois bem, eu ia falar um pouquinho sobre a ciência, sobre o aspecto da ciência concernente à reencarnação, o tempo não vai dar, mas vou resumir rapidamente, a gente tem 5 minutos. A ciência, ela anda, a filosofia pergunta, questiona, a ciência vem como busca das respostas. A filosofia é a interrogação, o questionamento, e a ciência é a exclamação, é a afirmação. Né? Então, elas andam juntas. O Allan Kardec foi muito sábio quando diz que o espiritismo anda lado a lado com a ciência. Se em algum momento a ciência provar que ele está errado em algum ponto, ele deverá se rever naquele ponto. Se uma verdade nova for revelada, ele a aceitará. Ele foi muito genial porque, ele colocando isso para nós muito claramente, ele dá a entender que a doutrina espírita ela anda lado a lado com o conhecimento. Se alguém explicar e provar tecnicamente que não existe espírito, nós vamos ter que aceitar, mas tem que provar. E como se prova uma coisa que é do campo metafísico, do campo abstrato? Que você não pesa, você não quantifica, você não mensura, você não toca. Né? Então a ciência faz o papel dela. Mas existiram várias tentativas ao longo dos séculos de buscar entender a visão espiritualista sob uma ótica científica, e continua tendo. Vários ensaios. Né? Nós vamos ver principalmente lá no século XIX, com William Crookes, na Sociedade de Pesquisas de Londres, da Royal Society. Nós vamos ver vários pesquisadores nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha, enfim, em todo lugar. Gustav Jelly, Schroeder, vários pesquisadores se dedicaram a vida a entender o aspecto da espiritualidade. E a maioria foi desacreditado pela ciência. A ciência tem seus dogmas também. E tem os seus caçadores da moral e os donos da verdade. Né? Não é só a religião que tem isso, não. Então, todos aqueles que ousaram
né, discutir a questão da espiritualidade sob o aspecto científico, ele foi colocado como um charlatão e colocado de lado. Isso, ao longo da história, né, eu tenho até um livro aqui que debate essa questão, ao longo da história a gente vai ver isso. O William Crookes, por exemplo, foi presidente da Royal Society, ele foi aquele cara que os raios catódicos, né, que depois deram... Foi através desse entendimento dos raios catódicos que surgiu aquelas válvulas. Dali surgiram as televisões, os rádios e tal, né? Aquelas, quem já teve, quem é da minha época, ele lembra, né, da válvula, né, da televisão, né, da Colorado RQ, né? Aquilo quando queimava, a gente custava arrumar aquilo e tal. Então esse William Crookes foi o cara que conheceu, que estudou os raios catódicos, ele foi presidente da Royal Society. E aí, quando aconteceu os fenômenos espiritualistas lá na Inglaterra, muitos fenômenos, né? Principalmente com um médium chamado Daniel Douglas Home, chamado de o rei dos médios, Didi Rome. Esse cara fazia apresentações em auditórios e tal, levitava, transpunha obstáculos. Naturalmente, todo mundo achava que ele era um charlatão e tal. Não só ele, outros também, Florence Cook. E esse William Crookes, junto com outros colegas da Royal Society, começam a pesquisar esses fenômenos. E logo ele foi chamado de charlatão ao ponto de ele perder a condição de participar daquela sociedade. Era assim que se fazia. A ciência tinha também o seu caça às bruxas, né? Então a gente vai ver isso ao longo da história mais recente. Mas eu vou pegar apenas uns estudos que aconteceram nos Estados Unidos com um homem chamado Ian Stevenson. Ian Stevenson, na década de 60, 70, tá? Inclusive está relatado nesse livro aqui. Ele foi patrocinado por um homem chamado Carl Sheston, não sei a pronúncia correta, que foi o cara que criou o Xerox, a fotocópia. Esse cara ficou milionário, ele era adepto da crença reencarnacionista, e ele patrocinou as pesquisas do Ian Stevenson, e ele estudou ao longo de uma grande parte da sua carreira, era um homem muito respeitado na academia americana, foi também perseguido por isso, naturalmente, mas ele tem vários livros, né, Biology and Reincarnation, vários livros que ele trata da questão da reencarnação como um método de observação científico. Ele estuda aproximadamente 1.700 casos hipotéticos de reencarnação. Por que ele usa a palavra hipotética? Porque não tem como você comprovar. Eu posso falar assim, eu sou a reencarnação do fulano de tal. Normalmente é rei, príncipe, né? Ninguém é a reencarnação de um plebeu, né? Todo mundo acha que foi alguma coisa importante. Mas não tem como provar. Mas como é que você comprova a reencarnação, então? Observando os aspectos psicológicos. Ele chamou isso de birthmarks, né? Marcas de nascença. Segundo eles, as marcas de nascença têm dois aspectos. O aspecto físico, cor de pele, traços, tal, que são facultados pela genética dos pais, naturalmente, mas cicatrizes, falta de membros e outras questões, e as marcas de nascenças psicológicas, principalmente. Então, ele estudou vários casos, catalogou vários casos através de pesquisas e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Bom, é pouco? É pouco. Por quê? Como eu falei para vocês, como comprovar a reencarnação do ponto de vista científico? Se o método científico passa pelo método quantitativo da mensuração, da comprovação e das tentativas e erros, que são chamados métodos científicos. É muito difícil. Pois bem, mas, meus amigos, então é isso. A nossa tentativa aqui essa noite, né, apesar do pouco tempo, foi colocar para vocês que, como nós estamos estudando esse mês a valorização da vida, nada melhor do que valorizar a nossa vida sob o aspecto do entendimento da reencarnação. Imaginem vocês, para que nós chegássemos aqui, na condição que nós estamos hoje, cada um tem uma construção multimilenar de conhecimentos e de valores e de experiências. Cada ser humano é um universo em si mesmo. Ninguém aqui é um igual ao outro. Podemos ser semelhantes, afins, né, espíritas, não espíritas, atleticanos, cruzeirenses, né, coitados cruzeirenses. Né? Mas, enfim, nós temos semelhanças, mas nós somos individualizados, nós temos... A nossa matriz é muito rica, e a nossa matriz é o resultado de todas as nossas experiências reencarnatórias. Hoje, eu sou a melhor versão de mim mesmo.
Se eu acho que eu não sou bom, saiba que hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. E nós estamos aqui para a construção da nossa evolução. Ou seja, toda experiência humana tem de ser valorizada, e muito bem valorizada. Saibamos que, para que nós estejamos aqui hoje, a espiritualidade trabalhou nos nossos projetos reencarnatórios. Uma mãe e um pai, principalmente a mãe, nos acolheu no seu ventre, doou amor, doou carinho. Todas as nossas experiências foram, em algum momento, compartilhadas com outras pessoas. Tudo isso é muito rico. Tudo isso é muito rico. Tudo que nós aprendemos, essa palestra nessa noite, um livro que nós lemos, uma relação conturbada que nós temos, ou que tivemos, tudo isso é o aprendizado. E mais, vou dizer para vocês, é muitas vezes dentro da dor, dentro do sofrimento, aonde a gente mais evolui. No primeiro momento bate o desespero, bate a depressão, bate, né, o desânimo, mas é exatamente no atrito que o espírito evolui, porque é onde ele mais aprende. E todas as nossas experiências de vidas devam ser valorizadas, em todos os aspectos. No aspecto da relação, no aspecto do conhecimento, no aspecto da dor, no aspecto da alegria, no aspecto do acertar e no aspecto do errar. Dentro da concepção espírita, não existe o pecado, existe o erro, que fazem parte do processo da evolução. Quando uma criança entra na escola, nos primeiros anos, ela usa lápis e borracha como ferramentas de aprendizado. Quando ela chega lá na fase adulta, ela não precisa mais disso, ela usa a caneta, porque dificilmente ela erra, porque ela aprendeu a escrever. Assim também é o espírito. Nós somos espíritos caminhantes, estamos em processo de aprendizado, estamos ainda cambaleando. Deus acabou de soltar nossas mãos, e é natural que erramos, que batemos cabeças, que caímos, mas é importante que nós levantamos e sigamos o nosso caminho, resolutos de que o caminho que nós estamos trilhando é o caminho correto, que é o caminho da evolução. Essa é a proposta da filosofia espírita, é a proposta que ela traz, o entendimento da reencarnação, é um combustível para que nós tenhamos essas convicções e saber que devemos enfrentar as provas que se desenham com altivez, né, e com paz no nosso coração. Tá bom? Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Boa noite a todos.